Olá, boa noite, que a graça e a paz de Deus estejam com cada um de vocês, meus queridos irmãos e irmãs. Que alegria estarmos aqui reunidos mais um dia, terceiro dia da nossa semana de liturgia. Estamos muito felizes, né, pelo retorno, de ver que todo mundo, muitas pessoas estão participando, gostando, interagindo. Saudar aí todos, muitos membros de muitas paróquias já deixando aí o seu boa noite, mostrando aí de onde são. Então, sejam todos muito bem-vindos, uma alegria tê-los aqui. Boa noite, Riso. Boa noite, Padre. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando, né? Sejam todos muito bem acolhidos e a gente agradece a participação e presença de todos vocês. Como o Padre disse, são muitas paróquias participando e a gente agradece, né? Essa participação, essa colaboração e apoio de todos. Com certeza. E hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, não apenas ligado à liturgia, mas a todas as pastorais. Nós vamos aprender um pouco sobre como organizar um retiro. Então, agora, por conta da pandemia, infelizmente, nós não conseguimos fazer os nossos retiros como de costume, mas, né, esperamos logo poder voltar. E como é importante os momentos de espiritualidade, os momentos de oração, para que a gente possa viver o nosso trabalho pastoral de uma maneira muito tranquila, sempre iluminada, guiada pelo Espírito Santo. E muitas vezes há algumas dúvidas e também confusões, né? Às vezes a gente pensa em retiro, pensa em encontro, né? E aí nós vamos aprender um pouco sobre tudo aquilo que é necessário para esses momentos tão importantes. Quero saudar também de forma muito especial Felipe e Alice, que vão nos ajudar aí com a interpretação para a Libras e todo o pessoal surdo que nos acompanha. Quero saudar também Pastoral das Comunicações Diocesana, que nos ajuda na transmissão da Semana Diocesana de Liturgia. E agora também vamos acolher com muito carinho os representantes das regiões Santo André, Utinga e Mauá. Eles vão conduzir conosco a oração inicial. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite da nossa Semana Diocesana de Liturgia. Meu nome é Tatiane e, juntamente com o Guilherme, somos os representantes da liturgia da região Utinga. Então, vamos iniciar as nossas orações, invocando sobre nós a Santíssima Trindade, cantando. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai Espírito Santo. Amém. Vamos, nesse instante, acalmar os nossos corações, entrar em sintonia com Deus, nosso Pai, nos preparar para mais essa noite de aprendizado, onde nos reunimos como comunidade una da Diocese de Santo André, rezando a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos também pedir à nossa Mãe, Nossa Senhora, que esteja sempre ao nosso lado em todas as situações e que interceda pelos palestrantes
e por todos que participam dessa noite de formação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria do sim, ensina-me a viver meu sim, ó, rogai por mim, que eu seja fiel até o fim. Um dia eu dei também o meu sim, um sim que mudou minha vida, porque dar um sim é igual a morrer, a fim de que Deus possa em nós viver. Maria do sim, ensina-me a viver meu sim, ó, rogai por mim, que eu seja fiel até o fim. Ensina-me a ser fiel como tu, vivendo meu sim cada dia, que eu possa no mundo ser um sinal da tua humildade, Maria. Maria do sim, ensina-me a viver meu sim, ó, rogai por mim, que eu seja fiel até o fim. Olá, boa noite. Eu sou a Eliana, da região pastoral Mauá. Quem canta também é o Reginaldo, que é também coordenador junto comigo da região pastoral Mauá. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulos 2, versículos do 42 ao 47. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçaram a fé eram unidos e colocavam em comum todas as coisas. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos juntos frequentavam o templo e nas casas partiam o pão, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade outras pessoas que iam aceitando a salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Agora com a palavra, Padre Guilherme. Olha aí, muito obrigado. Obrigado por essa simples e tão profunda, singela oração, muito animada. Aí a música, né, citando todas as cidades que compõem a nossa diocese, incluindo e abraçando a todos. Com muita alegria aí, vamos edificar a igreja do Senhor todos juntos, por meio da nossa fé e por meio da liturgia que tanto amamos, que servimos e que estamos aqui para conhecer e aprender um pouco mais. Não é verdade, Riso? É isso mesmo, Padre. Hoje um tema muito importante, né? Para nós, como o senhor disse, de todas as pastorais. E quem vai, então, ministrar essa palavra, essa formação de hoje, quem vão? São Wagner e Simone. Eles são leigos casados, em preparação para o Ministério de Acompanhamento dos Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola. E eles são da Paróquia Bom Jesus de Piraporinha, em Diadema. Boa noite, Wagner, boa noite, Simone. Sejam muito bem-vindos. E desde já nós agradecemos o sim de vocês. Boa noite. Boa noite. Desde já os nossos agradecimentos, né, a toda a comissão diocesana por nos dar essa oportunidade de estarmos juntos aqui, partilhando um pouco dessas experiências que nós temos vivido na nossa caminhada espiritual. Como já fomos apresentados, somos leigos, casados, participantes da paróquia Bom Jesus de Piraporinha, e desde 2016 nós temos buscado, né, uma aproximação e uma vivência dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. E foi nessa vivência espiritual que nós fomos, então, percebendo esse chamado de Deus para viver esse ministério que nós estamos aí nos preparando a cada dia para viver na nossa vida. E também fomos percebendo aí também a importância de levar as experiências, né, essas experiências por meio de retiros, pelos lugares que nós temos passado. Então é uma alegria podermos aqui estar trazendo um pouco compartilhando um pouco dessa experiência com cada uma de vocês, né, que nos acompanham aí pelas redes sociais. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a cada um também que nos acompanha nesse momento. Para facilitar essa formação, então nós preparamos aqui alguns slides. Então esses slides vão ser projetados para vocês, e aí nós vamos então conversando a partir desses slides, tá bom? Então, a ideia, né, como já foi apresentado, é que possamos conversar um pouco hoje, né, nesta noite, como organizar um retiro. Aqui já é importante nós percebermos também que nós não estamos aqui trazendo uma receita pronta. Ou seja, só existe essa maneira, né, de preparar um retiro, não. Mas é uma proposta que nós nos identificamos, é uma proposta possível, e nós queremos trazer um pouco, então, desta experiência, e também, independente de outros formatos de retiros, com certeza, vários aspectos aqui de uma organização de um retiro podem fazer parte dessa organização. Num primeiro momento, nós queremos trazer aqui um olhar mais pastoral, né? Antes de entrar nas questões mais práticas, nós achamos por bem, né, fazer uma reflexão também sobre essa questão da dimensão espiritual dentro das pastorais. Primeiramente, né, olhando para os trabalhos pastorais, é sempre importante nós percebermos que todo ano nós preparamos lá o nosso plano de ação. E às vezes, quando nós preparamos o nosso plano, nós ficamos muito focados nas tarefas e muitas vezes não percebemos o sentido dessas ações.
o grande motivador de cada ação que nós realizamos é justamente por meio das atividades que nós realizamos junto às pastorais, é ser uma presença do Cristo, bom pastor, diante daquelas pessoas, então, que nós estamos ali no nosso serviço pastoral. O Cristo, bom pastor, aquele que acolhe as suas ovelhas, primeiramente, né? Jesus sempre foi aquele que sempre acolheu. Ele se aproxima, ouve, cuida, protege, sente compaixão e cura. Então, quando vamos pensar nas nossas atividades pastorais, é importante não pensar tarefas a serem executadas, mas como no meu serviço pastoral, como que eu posso ser uma presença desse Cristo bom pastor? E ao viver essas experiências, perceber, né, como que aqueles que estão ali participando daquela atividade, naquele momento elas estão na condição de ovelhas. E Jesus, como bom pastor, é sempre aquele que quer nos ajudar, quer nos mostrar o caminho do melhor que existe dentro de cada um de nós. Então, o caminho das nossas ações pastorais deve ser sempre um caminho que leva ao crescimento da liberdade, da realização, da felicidade. Jesus, o bom pastor, é aquele que promove a vida. Então, não podemos perder essa dimensão dentro dos nossos trabalhos pastorais. Senão nós caímos, né, podemos cair aí na situação de cair no ativismo, né? E aí o que acontece? Às vezes nós pensamos ao nosso plano pastoral com tantas ações que precisam ali ser executadas, e quando entulhamos, colocamos muitas coisas, a primeira coisa que fica de lado é a dimensão espiritual. Aí falta tempo para o mais importante, né? Que é essa dimensão orante que deve acompanhar toda a atividade pastoral. E aí deixamos de ser uma presença do Cristo bom pastor e vamos nos tornando funcionários do sagrado. Vamos esquecendo que, mesmo coordenando uma pastoral ou desenvolvendo uma atividade pastoral, eu também sou ovelha deste mesmo rebanho, eu faço parte desse rebanho. E o mesmo Cristo, bom pastor, que me chama a ser esta presença, é o mesmo Cristo, bom pastor, que também cuida, me ama e age na minha vida a partir desse trabalho pastoral que nós vamos desenvolvendo. Daí a importância, né, dessa nossa caminhada, dessa nossa peregrinação. Somos um povo peregrino, né, que estamos caminhando, construindo essa presença do Cristo bom pastor por onde passamos. Então, nesse caminho, é importante ir cultivando a nossa sensibilidade. A espiritualidade, ela vai nos dando essa possibilidade, vai nos abrindo para a graça de ouvir o que o Senhor ele tem a me dizer, por onde ele quer conduzir o teu reino, quais são as propostas, quais são os apelos. Se nós vamos se nós caímos no ativismo e vamos deixando de ouvir o Senhor, nós vamos nós mesmos conduzindo os trabalhos e vamos deixando, né, tirando Jesus do centro e nos colocando nessa posição. E aí já não é mais ele que nos conduz, é nós que passamos a conduzir as atividades. E aí começamos a nos perder no caminho. Daí a importância de cultivar esta sensibilidade por meio da espiritualidade, para buscar sempre ouvir a voz do Senhor. E nesse caminho, né, nessa vivência pastoral, é sempre importante percebermos isso. Nós não só oferecemos algo, mas nós participamos deste caminho, né? Então, este caminho, ele também é, para mim, que participo da pastoral, um caminho de conversão, de construção do reino. Então, é importante que esse espaço, ele favoreça essa partilha, essa fraternidade, esta comunhão. Nós não podemos perder essa consciência. Em determinados momentos da minha caminhada, eu sou chamado a ser essa presença do bom pastor. Mas também, eu não posso esquecer que eu sou ovelha.
e caminhando junto como um só rebanho, olhando para a vida do outro que caminha comigo dentro da pastoral, dentro da comunidade, esse projeto de vida, então, ele vai acontecendo cada vez mais. Então, eu não sou chamado só a oferecer algo, a fazer, mas eu sou chamado a percorrer um caminho que me aproxima cada vez mais desta santidade que o próprio Cristo, ele nos chama a viver. Na nossa experiência na Paróquia Bom Jesus, a gente percebeu que dava para promover, né, esse momento de espiritualidade, de fortalecer essa comunhão, de encontro com Deus nas reuniões, que era um momento que estava todo mundo reunido, né, e aí a gente passou, então, as reuniões não só a serem informes, né, ou delegar tarefas, mas também um momento que a gente estava junto, se reunindo para fazer a espiritualidade, um momento de oração. Muito bem. E é isso que a Simone ela traz, é justamente um desafio, né, para cada um de nós, né? Propor um caminho de espiritualidade. Porque de nada adianta, né, nós focarmos muito em organizar um retiro lá no final do ano, se dentro da caminhada das pastorais não for sendo cultivado essa dimensão orante. E aí é um desafio isso também para as equipes de liturgia, né? Incentivar, animar as pastorais a viver essa dimensão orante. Porque o retiro ele não pode ser o fim em si mesmo, ele tem que ser aquele momento maior de vivência de tudo aquilo. É um momento celebrativo da vida, dos passos em comunidade, dos passos dados na pastoral, mas não pode ser o único momento de viver essa espiritualidade. Seria uma colheita, né? Colher os frutos do que foi cultivado durante o ano. Com certeza. E também, além de colher esses frutos, e percebendo, até aqui o Senhor me trouxe, até aqui ele caminhou e apontou o caminho. E agora, daqui para frente, para onde o Senhor me chama a caminhar? Quais são os novos desafios, né? O Jesus, que sempre, é bonito ver isso, né? Jesus sempre peregrino, está sempre indo para outras margens, buscando outras possibilidades. Então, nas nossas atividades pastorais, é a dimensão orante que vai despertando em nós esse desejo, então, de estar sempre a caminho com o Mestre. A espiritualidade, como já trouxe aqui algumas coisas, já ela vai nos tornando pessoas mais sensíveis, né? Então, eu vou me colocando na presença de Deus, vou me deixando ser iluminado pela sua palavra, e aí eu começo a percorrer um caminho, e nós chamamos de um caminho de descida interior. Então, a primeira beleza que eu preciso descobrir é a beleza interior que existe dentro de cada filha, de cada filho, muito amada, muito querido por Deus. Então, a dimensão espiritual, essa descida interior, nunca sozinho, mas na presença de Deus, na presença da sua palavra, ela vai nos ajudando a nos conectar com essa vida interior. Todos nós temos uma vida interior. Deus se faz morada em cada um de nós. E aí nós vamos percebendo esta ação criadora de Deus. Deus, ele não só nos criou, mas ele continua a nos criar a cada momento. Então, nós vamos entrando em contato com essa ação criadora de Deus desde o momento da nossa concepção. E aí, então, essa sensibilidade, ela vai se aflorando, ela vai crescendo dentro de cada um de nós. A espiritualidade, ela vai nos tornando mais criativos, né? Porque a partir desse conhecimento do meu eu mais profundo, na companhia de Jesus, eu vou visitando todas as dimensões da minha vida. Eu vou percebendo a minha dimensão afetiva, como ela anda, que é a minha dimensão das relações, os meus sentimentos, as minhas emoções, o que me afeta, como me afeta, a maneira como eu tenho pensado, raciocinado em relação às coisas que estão acontecendo. E aí, nesta vivência, nesta peregrinação, nós vamos, ao mesmo tempo, sendo curados e animados para resgatar essa dimensão criativa da vida.
e não uma dimensão repetitiva. Deus, ele é criador e não repetidor. Então, isso é muito importante. Então, vale essa reflexão, né? Como andam as minhas atividades pastorais? Eu só mudo o ano lá, né? Quando eu entrego o meu plano, né, o meu plano de ação, eu só troco lá 2020 por 2021 e vamos para frente. Então, essa dimensão criativa. E a dimensão criativa também não é ficar sempre inventando coisas novas, no sentido de tem que ter uma novidade. Mas é fazer, às vezes, do cotidiano algo extraordinário. É perceber essa vida, né? Então, é esse mistério da fé que nós vamos descobrindo ao cultivar essa dimensão da nossa vida. E também a espiritualidade, ela não nos desconecta da nossa realidade, porque às vezes é uma grande questão também que as pessoas começam a se confundir, né? Eu não estou aguentando mais essa situação, então eu vou rezar para me ficar tranquilo, em paz e esquecer do problema. Não. A espiritualidade, ela não nos faz esquecer do problema, mas ela desperta em nós essa nova sensibilidade misericordiosa, solidária, profética, que vai me ajudando a me alegrar com as situações que devem gerar alegria, mas também sentir dor nas situações que realmente geram a morte. E aí vem esta santa indignação, a indignação de olhar para a nossa realidade, perceber as contradições, perceber as situações de injustiça, de morte, e com o Cristo e encontrando uma maneira de ser a sua presença no mundo em que vivemos. O reino de Deus, ele começa agora, né? Então, essa construção, ela começa agora. Então, precisamos tomar alguns cuidados para não confundir essa descida interior, essa busca pela vida interior, em cair no intimismo, né? Ou seja, num fechamento em si mesmo. Isso não é espiritualidade. Ou então fugir da realidade. Eu não consigo, não suporto tal situação. Então eu faço da espiritualidade uma fuga. Isso também não é espiritualidade. Nem tampouco se alienar ou ser indiferente para as coisas que acontecem. Mas, ao mesmo tempo, isso é bonito ir percebendo que, conforme nós vamos cultivando esta espiritualidade, a leveza, ela vem nos acompanhando, né? Agora, quando não tem essa dimensão orante na nossa caminhada, tudo fica muito difícil, tudo fica muito pesado, porque aí depende de mim. Agora, quando a dimensão orante ela está sendo cultivada, eu sei que quem está conduzindo os meus passos é o próprio Cristo, a partir dos apelos que eu vou sentindo nesta construção, nesta vivência. E agora, né, nós vamos entrar aí em umas questões mais práticas, né, em relação ao retiro. Mas justamente nós queríamos fazer essa primeira introdução justamente para mostrar isso, né? Que não é mais uma tarefa, né, a ser organizada. Não deve dizer, eu tenho que organizar um retiro, não. Mas tem que ser algo prazeroso, tem que ser algo que as pessoas busquem. E para elas buscarem, elas têm que aprenderem a gostar também, né? Então, a gente precisa criar espaços para que as pessoas, inclusive nós mesmos, né? Que a gente fala para as pessoas, às vezes a gente não se inclui, né? Para que cada um de nós possamos, então, cultivar essa dimensão da nossa vida. E entrando agora em algumas questões mais práticas aí, né? Primeiro ponto, né? Gente, retiro não é estudo teológico, né? Então, vamos preparar um retiro. Aí eu chamo um teólogo, não que o orientador não possa ser um teólogo, ele pode ser um teólogo. Ou eu vou chamar uma pessoa que faz uma ótima exegese, né? Um grande conhecedor bíblico, né? Então, o retiro não é um momento de formação, né? Não é um momento de racionalmente você ali compreender as escrituras, compreender o funcionamento da igreja. Não é um curso. Também não é um momento de avaliação. Vamos avaliar o ano, como que foi, vamos passar os informes, aproveitar que está todo mundo aqui reunido e vamos dar os informes que precisamos passar. Não é esse o objetivo do retiro.
O retiro, ele deve ser um momento que favoreça um encontro íntimo e pessoal com o Mestre, com o próprio Cristo Jesus. Então, quem orienta o retiro, o ideal é que ele não dê palestras longas e fala 1 hora e meia, aí depois dá 15 minutos para a pessoa ir para um deserto fazer uma oração. Não. A proposta de quem orienta um retiro, primeiro, né, quem conduz é o próprio Espírito Santo, né? Não é nem só falar assim, o pregador, né? Não. Quem conduz é o próprio Espírito Santo, né? O orientador, ele vai dando algumas pistas, mas sempre conduzido pelo Espírito Santo. E qual que é o objetivo dessas pistas? Ajudar que o retirante, ou seja, aquele que está fazendo o retiro, possa se encontrar afetivamente com Deus. É muito comum fazermos experiências racionais de quem é Deus na nossa vida, quem é Jesus em nossa vida. Mas nem sempre nós fazemos experiências afetivas de encontro com o Mestre. Então, o retiro é esse momento de um encontro com uma pessoa, com o nosso Mestre, e não com uma ideia. Então, assim como a gente se prepara para encontrar alguém que a gente gosta muito, né, e deseja, anseia por aquele encontro, a gente quer estar inteiramente naquele encontro, né? A gente não fica se distraindo, a gente vai curtir aquele momento para estar com aquela pessoa. E da mesma forma, então, o retiro quer ser assim, né? Um diálogo amoroso e desinteressado do retirante com o próprio Jesus. É um encontro, é um momento que ele vai ter desligado das coisas exteriores, né, das notificações, dos problemas, para estar inteiramente com a pessoa de Jesus, se relacionando com ela, conhecendo melhor essa pessoa de Jesus, deixando que Jesus conheça ele também, nessa descida, né, para o interior de si. Então, esse momento, né, de se colocar, né? É o momento de se colocar aos pés do Mestre, né? Às vezes, a pessoa quer se colocar no colo do Mestre, né? Ela quer ver essa experiência afetiva, dar um abraço, viver um abraço. Será que todos nós aqui já abraçamos Jesus um dia, nas nossas contemplações, nas nossas orações, né? Como que é a minha relação com Deus, né? Como que é a minha relação com Jesus? Então, é esse momento, né? É esse momento de um diálogo amoroso e desinteressado. Não é momento de prestar contas, né? Não é momento de levar lá o que eu fiz, o que eu não fiz, mas é esse momento de deixar o seu coração ser conduzido nessa experiência pessoal e única. E isso é importante também. Cada um vai fazer uma experiência. Não dá para você orientar um retiro falando todas as pessoas têm que fazer esta experiência. Não é possível, gente. Cada um faz a sua experiência a partir da sua história de vida, do momento em que ela está vivendo, das questões que ela está trazendo dentro de si. E o Mestre, ele entende, ele conhece cada um de nós na nossa intimidade e ele sabe qual é o ponto, né, que naquele momento precisa ser curado, acolhido, enfim, né, transformado na nossa vida. É uma conversa entre amigos, né? Como fala lá em Moisés. Jesus fala, a gente fala com o nosso amigo. Então é assim que precisa ser a conversa. Todo retiro, né, geralmente ele tem um tema, né? Então é importante o tema, porque o tema também ele vai nos ajudando, então, a perceber, dar algumas pistas do caminho que nós vamos percorrer. Mas esse tema ele não pode ser escolhido assim, aleatoriamente. Não. Ele precisa também ser fruto de uma escuta, né? Então, por exemplo, a pastoral, qual o momento que aquela pastoral está vivendo? Quais são as necessidades pessoais e comunitárias que esse grupo ele está inserido? E, lógico, é sempre importante nós buscarmos uma sintonia com o que está acontecendo na nossa diocese, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no nosso continente, o que está acontecendo no mundo. Então, ter sempre esses elos, mas tem que ser algo que atenda o momento pastoral. E não assim,
vamos escolher um tema aqui na sorte. Aí as coisas já começam de uma forma não conduzida pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, essa escolha não pode ser algo mecânico, né? Ou simplesmente racional. Ah, estamos vivendo tal momento na igreja, então vai ser esse tema. Às vezes, não, né? Às vezes, para chegar naquele tema, eu tenho que trabalhar alguma coisa anterior. Então, na escolha já de um tema, é importante ter essa sensibilidade para ir acolhendo as inspirações do Espírito Santo. Eu sempre digo que a escolha do tema já inicia a preparação do retiro, né? Às vezes é uma coisa... Ah, mas aí por onde eu começo? Começa já nessa escolha do tema, você já vai ter, então, a possibilidade de olhar para aquela pastoral, para aquelas pessoas, para aquela situação e pedir que o Espírito Santo te conduza nessa escolha do tema. É importante, então, buscar o orientador da pessoa que vai pregar o retiro com antecedência, né? Para que a pessoa também possa se preparar para pregar sobre aquele tema que foi escolhido. E é importante que seja alguém que tenha uma espiritualidade, né? Que cultive essa espiritualidade. Como o Wagner falou no começo, né? O fato de ser um ótimo teólogo não significa que vai ser um bom orientador de retiros, né? Então, porque o orientador de retiros não é um professor, ele não está ali para ensinar, né? Está para se deixar conduzir junto com aquelas pessoas pelo Espírito Santo de Deus. Muito bem. A questão da duração de um retiro, né? O ideal é um ideal mesmo, né? Um sonho, né? Até nosso, né? Quando nós pensamos sempre que nós somos chamados para organizar algum retiro, nosso sonho ainda não se tornou uma realidade, né? Mas o bom seria, né, que as pessoas tivessem, né, que cada pessoa tivesse a oportunidade de fazer pelo menos uma vez na vida, né, um retiro de final de semana. Porque é importante também essa situação de você chegar no local, poder descansar um pouco, conhecer o espaço, né? Mas nós sabemos que muitas vezes isso não é possível, né? Que fosse começando na tarde de um sábado, encerrando no final de um domingo, né? Só para você poder descansar já no lugar onde o retiro vai ser orientado, acordar já na casa, né? Então, isso já faz uma grande diferença, ajuda nesse processo de se desligar das preocupações, dos afazeres para viver essa experiência. De se aquietar também, né? De não estar agitado. Exato, né? Então, isso é uma coisa muito importante, seria muito importante, mas nós sabemos que, às vezes, essa não é uma realidade ainda não tão possível, né? Então, geralmente, os nossos retiros, eles sempre são, né, nas realidades pastorais e paroquiais, ou um sábado ou um domingo, dependendo de cada pastoral, né? Então, a sugestão também, o que já pode ajudar muito, na véspera do retiro, você faz lá um momento de espiritualidade, uma hora santa, um momento de você ali já introduzir um pouco a proposta daquele dia que a pessoa vai ser chamada a viver. Porque mesmo que ela volte para a sua casa, ela já vai interiormente saboreando aquilo que ela já começou a viver e vai viver com mais intensidade no outro dia. Então, é sempre uma sugestão que nós deixamos, né? O retiro é só de um sábado ou de um domingo, ele tem que partir com a realidade. O ideal, um dia nós chegamos lá, né? Mas se é possível somente um dia, um sábado ou um domingo, mas na véspera, procure reunir as pessoas, fazer um momento de espiritualidade com elas, para que naquele momento, então, que ela chegar no próximo dia do retiro, ela já está com o coração mais despojado e aberto para viver essa experiência. Então, vamos falar agora sobre a organização do dia, né? É importante, então, não sobrecarregar o dia com um monte de tarefas. Então, vou ter 8 horas de retiro e encher aquele dia de coisas para se fazer, né? Porque o objetivo do retiro, de novo, não é esse, né? Mas ter momentos, espaços onde a pessoa possa ter esse encontro com Jesus, né? Como o Wagner falou, não ter... as colocações muito longas, né? Que a pessoa fica lá 1 hora falando e 15 minutos para oração. Não,
O objetivo é que a pessoa tenha mais tempo para orar, porque é uma coisa que a gente não tem no nosso dia a dia, né? A gente não tem esse privilégio de separar, às vezes, 1 hora do dia para ficar em oração, em silêncio, sem nenhuma interferência fora. Então, o Retiro quer propor isso, né, para essas pessoas, para que ela tenha momentos, tempo de estar em silêncio, quietinha ali na presença de Jesus, né? Então, é melhor o retirante sair do retiro com o desejo do mais, né, com sede, do que, nossa, isso aqui não é para mim, é muita coisa, tem que fazer silêncio, eu não consigo, né? Então, o que a gente espera é que a pessoa saia querendo mais. Nossa, que gostoso. Eu queria, se eu pudesse, eu ficava mais, né? Eu queria de novo. E aí tem Santo Inácio de Loyola, ele tem uma frase, né, um pensamento, que é fruto da conversão dele, do processo que ele fez, né? Os retiros espirituais, ele não surge assim aleatoriamente, é fruto do processo de conversão de Inácio, né? E ele diz, não é o muito saber que sacia e satisfaz, mas sentir e saborear internamente as coisas, né? Então, às vezes, a pessoa chegou na casa de retiro, ela vivenciou uma experiência, assim, observando alguém, contemplando a natureza, visitando uma capela, e às vezes aquilo foi tão forte que ela vai querer contemplar aquilo o dia todo, e Deus vai falar na vida dela o dia todo a partir desse fato. E essa vai ser a grande marca. Tem outro não, que ele vai perceber um apelo a partir de uma colocação que é feita pelo orientador. O outro vai ser num momento de deserto, quando ele estiver em contato direto ali com a palavra, então vai ter uma palavra que vai marcar o coração dele. Então, se ele vai com essa sensação de que ele tem que dar conta de tudo, então ele vai como se ele tivesse uma tarefa para apresentar. E retiro não é tarefa para apresentar. O nosso coração deve permanecer aonde ele se sentir afetado. Então, ali eu permaneço. Então, se eu preparo algo muito carregado, então não dá esse tempo. A pessoa vai se sentindo cansada, ela vai se sentindo estafada. E aí o Senhor passa e ela, então, não percebe o Senhor passando, tá? E aí cria isso que a Simone falou, isso não é para mim, não. É muito bonito, mas é para alguns, não é para todos nós. Nós podemos ter essa dimensão orante na nossa vida. Orientar e fazer acordos, né? Então isso é importante, né, gente? Eu quero fazer um retiro de silêncio, de um final de semana, mas não combino nada com ninguém, né? Aí o que vai acontecer? Se o retirante não sabe que é um retiro de silêncio, ele nunca fez um retiro de silêncio, e eu proponho alguma coisa diferente, ele não vai avisar os familiares que ele não poderia, que naquele dia ele vai estar incomunicável, ele vai querer conversar com os membros da pastoral, porque já fazia um tempo que ele não via, e aí então o retiro ele já começa de uma forma desordenada, desorganizada, né? Então é importante ir fazendo esses acordos, né? Propondo às vezes coisas novas, mas sempre dando consciência para aquele que vai participar como que as coisas vão acontecer. Não é que você tem que trazer todos os detalhes para a pessoa, não é isso, mas o geral, as linhas gerais, ela deve saber o que vai acontecer o retiro. Ao mesmo tempo, gente, ao longo do dia, é sempre importante você ir relembrando esses acordos, né, que foram sendo feitos. Mas relembrar com misericórdia, com ternura, com leveza. Não naquele clima de punição. Você está falando muito. Desliga esse celular. Não nessa linha, porque senão você vai criando na pessoa uma situação de fechamento e não de reconhecimento do momento em que ela está. Então, o objetivo do orientador não é controlar os retirantes, mas ir percebendo também por onde, né, que Deus está conduzindo. Tem coisas que fogem do nosso planejamento, a realidade ela fala mais do que as nossas vontades, as nossas expectativas, e acolher isso. Teve uma vez que nós orientamos um retiro, e um retiro de silêncio, era o sonho primeiro, vamos organizar um retiro de silêncio, bonito, né?
chamamos uma pessoa que vive essa experiência, essa espiritualidade mais da interioridade, do silêncio, e os retirantes, eles estavam num outro olhar. Era a primeira experiência deles, então eles conversavam muito, mas muito mesmo, né? Ao ponto que quando eles iam ao banheiro, o banheiro virou o ponto de encontro, todo mundo queria conversar, então virou um lugar, um point. E aí, olha para vocês verem como que Deus ele fala para cada um, e até a gente que está orientando, organizando, Deus está falando na nossa vida. É aquilo. Às vezes nós somos presença do Cristo bom pastor, mas nós não podemos esquecer que nós somos ovelha. E a pessoa que estava lá orientando o retiro, ela olhava para aquilo, tal, falava, nossa, eles estão conversando bastante, né? Mas assim, não falava com aquele olhar de superioridade, sabe? Nossa, como eles falam, eu estou aqui perdendo meu tempo, sabe? Aquela soberba, às vezes, né? Não, ela falava assim, deixa, né? Deixa assim, a gente vai conduzindo, né? Mas é melhor, né? Eles fazerem uma experiência e depois quererem continuar vivendo essa experiência do que colocar um trauma no sentido que isso não é para eles. E ela com muita leveza conduzindo tudo isso a pessoa. Quando depois de concluir, nós encontro e fizemos ali uma reflexão, uma avaliação de como foi o retiro, foi tão bonito, porque ninguém precisou apontar o dedo e falar, você conversou demais. Não, eles perceberam o momento que eles estavam, mas ao mesmo tempo que eles tomaram consciência de onde eles estavam, eles diziam, nós queremos continuar nesse caminho. Então isso que é o bonito, isso é espiritualidade, né? Não é anular o que nós somos, não é colocar uma mordaça na boca de cada um ou anular os nossos sentimentos, o que está passando com a gente. Mas é primeiro acolher a nossa realidade pessoal, paroquial, pastoral e ir trabalhando para que as coisas, então, elas vão se ordenando e vão ganhando espaços na nossa vida. Então, sem muita rigidez, né? E sem clima de punição, não. É sempre o diálogo amoroso em que nós vamos buscando, então, dar esse espaço. É importante também, então, a gente escolher um bom local, né? Um ambiente que favoreça esse momento de reflexão, de espiritualidade, né? Um lugar, assim, além daquilo que a gente está acostumado, dos espaços que a gente geralmente ocupa na igreja, por exemplo, né? Algum lugar fora, que tenha, assim, que a pessoa possa ter contato com a natureza, né? Que desperte a nossa paz interior, né? Que tenha espaços sagrados, ajuda bastante, né? Pela nossa experiência, a gente vê que ajuda bastante ter um bom lugar para se fazer o retiro. Então, essa questão do local, ela é muito interessante, né? Porque, primeiro, se você permanece no mesmo local de todo dia, é muito difícil você se afastar um pouco daquela realidade para se colocar inteiramente na presença do Senhor. Então, se você está muito dentro da sua realidade, uma hora alguém vai te chamar, alguma coisa vai acontecer, e aí você acaba vivendo, fica dividido entre o seu retiro e aquela experiência. E tem uma questão também, que quando nós estamos em um local, os espaços é interessante, porque ele vai me ajudando a perceber também aonde eu estou. É uma coisa bem reflexiva, mas é bem interessante. Todos nós ocupamos vários espaços. O espaço geográfico, nosso espaço territorial, mas nós temos vivendo um momento emocional, psicológico, espiritual, pastoral. E quando eu saio daquele espaço cotidiano, isso também me dá a possibilidade de perceber como eu estou, aonde eu estou. E vai despertando em mim o desejo também de buscar outros espaços, de dar novos passos, ou seja, abre horizontes, né? Me coloca para além do meu cotidiano. Isso é muito importante. É o que nós chamamos do magis, né? É o que Santo Inácio ele chama de magis, o mais. Mas não é aquele mais daquele patrão que está sempre cobrando para que você faça mais para render mais. Não. É o mais daquelas potencialidades, daquela força criativa que todo ser humano ele carrega e vai despertando a realização, a felicidade. Então, é nesse sentido. Então, o local,
ele deve ser pensado e escolhido assim com muito carinho, porque ajuda muito, né, os retirantes a fazer uma experiência. É interessante também a pessoa que está escolhendo o local ir lá visitar, né? Se não conhecer ainda. Porque te dá uma noção de como organizar os ambientes, né? Vai caber todo mundo, aonde que eles vão ficar em determinadas atividades. Então, é interessante também. Transporte, gente. Transporte tem muita história legal para contar, viu, de transporte, mas não na Diocese de Santo André. Só em Alasca, é no Alasca, né, que essas coisas acontecem, né? Então, às vezes, né, a questão do transporte parece uma coisa sem muita importância, mas a primeira coisa, vamos ver quem pode, né, me oferecer um ônibus. E já vi cada história, esse negócio desses ônibus que alguém oferece. Aí o ônibus, às vezes, já me contaram, né? O ônibus não vem, o ônibus chega super atrasado, ou então não oferece conforto nenhum. Já teve casos até de um motorista, isso, mas lá em Alasca, tá? Lá no Alasca. O motorista do ônibus chegou embriagado. Chegou embriagado, e aí a pessoa que estava organizando ela teve que, na última hora, alugar um ônibus para levar as pessoas, porque a pessoa não tinha condição. Né? Parece história só que a gente vê na televisão, mas isso acontece, né? Então, esse deslocar, eu vou fazer um retiro um pouco mais distante. A gente tem que ter esses cuidados, né? Por quê, gente? Primeiro, quanto mais confortável a pessoa estiver, ela vai vivenciando melhor aquela experiência. E nós também temos que ter a responsabilidade com a vida das pessoas, né? Então, por exemplo, se é uma viagem um pouco maior, então se acontece alguma coisa nesse caminho, né? Se acontece que ninguém está livre dessas coisas, acontece lá um acidente, um ônibus quebra pelo caminho, né? Então, isso acontece muitas vezes, né? E já teve casos, por exemplo, aí não foi retiro, né? Foi fazer uma peregrinação para um determinado lugar, o ônibus quebrou, aí não tinha ônibus para substituir, aí você... Entende? Então, tem essas coisas. Então, pensar também na questão do transporte não é uma questão de luxo, mas é uma questão de conforto, de segurança, de bem-estar. Então, isso também tem que ser pensado com muito carinho. Porque às vezes são nesses detalhes, né, nesses momentos que vai, então, ajudando a pessoa a viver melhor aquela experiência. Teve um caso também que as pessoas combinaram de ir com o próprio transporte, né? E então se organizaram em grupos, quem dirige, quantas pessoas cabem no carro de cada um, e teve uma pessoa que se perdeu, né? E ela não conseguia achar o lugar do retiro, porque era um pouco difícil mesmo, e aí demorou, ela perdeu metade do dia, né? E aí já chega lá estressada, nervosa, por causa do que aconteceu, chateada. Então, né, como o Wagner disse, parece que não, mas também é importante pensar no transporte. A equipe de apoio, né? Uhum. A equipe de apoio também ela é fundamental. E é fundamental que sejam pessoas que não estão envolvidas, participando do retiro. Porque aquele é o dia dela ser acolhida, cuidada, servida, servido, aquele é o dia, né? A única preocupação que ela deve ter, que não deve ser uma preocupação, mas a única experiência que ela deve buscar se dedicar é o seu encontro com Cristo, né? Então, viver essa experiência. Inclusive, até o próprio coordenador da pastoral é importante não envolver muito o coordenador, para que ele possa viver aquela experiência. Às vezes o coordenador está precisando tanto do retiro, de viver aquela experiência, mas tendo tanta tarefa, que ele tem tanta coisa que ele tem que dar conta, que ele não consegue viver aquela experiência. Então, se for possível, né, tentar sempre isso, formar uma equipe paralela no sentido de organizar quem vai cuidar do almoço, quem vai cuidar do café, quem vai cuidar da ambientação, que sejam pessoas, né, não que estão ali participando do retiro, porque ela já tem aquela preocupação. E aí ela não se desconecta para viver aquela experiência. E aí eu vou trazer um outro ponto aqui também que eu acho que é importante. Às vezes, a pessoa ela está entrando em contato interior com alguma situação muito difícil na vida dela. Porque, às vezes, quando você vai num retiro, nós não sabemos bem por onde o Senhor vai conduzir. E pode ser que eu descubra uma ferida interior que precisa ser curada.
E quando nos deparamos, às vezes, com uma ferida interior, a nossa tendência é o quê? Fugir, correr, querer se distrair, sair daquele espaço. E, às vezes, aquela atividade que se tornou uma responsabilidade dela, vai ser por aí que ela vai tentar escapar de viver aquela experiência do retiro. Então, sempre que possível, ter uma equipe de apoio, mas que não seja os próprios retirantes. Tá? A partilha é um momento muito especial no retiro, sabe? No começo, quando a gente começou a fazer retiro, a gente fugia um pouco da partilha, né? Mas depois a gente entendeu o quanto que ela é rica, o quanto que marca, sabe? Tanto quem está orientando o retiro, quanto quem está participando, né? Então, assim, não é fazer uma síntese do que aconteceu no dia, falar das suas experiências, falar na primeira pessoa, né? Eu vivi, eu senti, eu experimentei, né? Acolher a partilha das outras pessoas também, né? Porque não é o momento de aconselhar, nossa, aconteceu isso com você, mas então, eu acho que você... Não é momento disso. É momento de acolher, de ser ouvido, ser acolhido e acolher também aquilo que os outros vão trazer, né? E é importante também ter o sigilo ali, porque aquilo que é partilhado é muito íntimo, né? Às vezes traz feridas, traz coisas muito íntimas, então não é para depois, nossa, sabe que no meu grupo de partilha foi falado, não, né? Tem que ter esse respeito também com o outro, porque o outro também é um solo sagrado. Então, é essa reverência, né? Então, a partilha ela é importante nesse sentido, né? Primeiro, quando você diz, né, quando você fala, a primeira pessoa que escuta é você mesmo. Então, quando você externaliza, então aquilo vai te ajudando a tomar consciência do caminho que você percorreu. E isso é muito importante na nossa caminhada espiritual, né? E também, quando você ouve o que o outro está dizendo, você vai percebendo que Deus não age só na sua vida, mas ele age na vida do outro também. Então, Deus que trabalha na minha vida, ele trabalha na vida do outro. E a maneira como ele trabalha na vida do outro fala também na minha vida, aos mistérios, né, de Deus aí se revelando. Então, é momento de muita reverência e de escuta. Não é momento de, eu já passei por isso, então faz isso, faz aquilo. Não é momento de aconselhamento, não. É momento de ouvir e guardar no coração. Então, isso é muito importante, principalmente num retiro de silêncios. Você vai ali incentivando as pessoas a permanecerem durante o dia todo em silêncio. E aí vai falando, olha, vai ter um momento de você poder trazer o que você está vivendo, mas vai guardando com você. E não é para falar tudo, é aquilo que mais marcou. Às vezes é uma palavra, às vezes não vem palavras, às vezes é um sentimento que vem por meio de um choro, né? Às vezes vem por meio de uma lágrima. Então, assim, é um momento muito íntimo e muito rico que devemos acolher com muita reverência e com muito respeito. E vale a pena cultivar esses momentos dentro dos retiros, tá bom? As lembrancinhas. As lembrancinhas, então, né, elas favorecem a memória afetiva, a criação da memória afetiva, né? Então, quando você olha para aquilo, nossa, foi daquele dia, traz aquela recordação do dia que você viveu, né? A gente tem, nos retiros que a gente tem orientado, a gente tem essa preocupação, sabe? De ter uma lembrancinha para entregar para as pessoas, para criar esse vínculo, sabe? Não precisa ser algo caro, não precisa, nossa, tem que ser uma coisa, não. Mas algo que a pessoa possa levar para sua casa e quando ela olhar, né, para aquele objeto, que seja um cartão, mas que ela vai trazer aquilo que ficou lá na partilha, aquela experiência que ela viveu, aquilo então fica, né? Então ela lembra, né? E fazer memória, né, é justamente reviver estes momentos tão importantes da nossa fé, né? Aí tem alguns pontos aqui também que é bem básicos também, que a gente acabou não abordando diretamente, mas é importante orientar que os retirantes, né, sempre levem, né, algo para anotar, um caderno de anotação, né? Para anotar o quê? O que é importante a gente sempre ir anotando no retiro? Anotando, né, os sentimentos que eu fui percebendo em mim ao viver cada experiência, isso é importante.
os apelos que eu percebi que Deus me fez ao viver esta experiência do retiro. Também percebi as minhas resistências, pontos que eu percebi que o Senhor me movia, me chamava a olhar e eu não quis olhar. Então, tudo isso é importante nós irmos anotando. Por que disso? Porque é aquilo que nós chamamos de uma teografia. É ir percebendo, então, as marcas de Deus na minha vida. Então, nada é desconsiderado na nossa vida. Né? Então, toda experiência, ela conta e faz parte da nossa história. Então, viver um retiro, viver a espiritualidade não é anular nada da nossa história, mas aí nos aproximando, né? E nos reconciliando com a nossa história. Né? Por exemplo, quando nós vemos Jesus depois da crucificação na ressurreição, ele mostra as chagas estavam lá, as marcas estavam lá. E as marcas representam ali o que ele passou à cruz. Mas ele olha para cicatrizes, mas aquilo já não machuca mais. Então, assim também é a nossa vida também, né? Então, tem situações dolorosas da nossa vida que nós podemos ter vivido, ou até vivemos, mas eu preciso me reconciliar com aquela situação, porque ela faz parte da minha história. E não ficar perguntando o porquê. Mas por que isso aconteceu? Porque isso não é do bom espírito, né? Mas o para quê, tirar um significado disso, né? Como que a partir disso, que passo eu posso dar em direção a Deus, em direção à vida, diante dessa situação difícil que eu estou vivendo, tá? Então, acho que é importante trazer esse ponto também. E aí, né, gente, tem uma questão que, falando de tudo isso, fazendo todos esses pontos, é uma coisa que nós precisamos amadurecer enquanto pastoral, enquanto comunidade, e também nós precisamos investir financeiramente na nossa vida espiritual. Nós estamos falando aqui de lembrancinhas, estamos falando de um transporte de qualidade, estamos falando de materiais, estamos falando de lugar, uma casa de retiro. Isso tem custo, né? Nossa, mas é tão caro uma casa de retiro. Mas imagine manter uma casa de retiro, uma casa daquele tamanho, com todos aqueles espaços, com jardim, com capela, às vezes com quarto, refeitórios, funcionários. É caro. Então, não adianta nós queremos fazer um retiro diferente ou mais aprofundado, sem querer também investir financeiramente. E muitas vezes, sabemos sim que tem pessoas que têm dificuldades financeiras, nós não podemos desconsiderar isso, mas também existe muita resistência e preconceitos quando se fala em propor um retiro e não simplesmente um encontro de espiritualidade. Né? Então, quando a gente está falando de um retiro, o investimento ele acaba sendo maior mesmo. Então, a gente precisa ir identificando o que é resistência, o que é preconceito, o que realmente é dificuldade financeira e procurando, então, encontrar caminhos para superar. Porque, culturalmente, nós somos educados para investir em questões materiais, fazer obra, reforma, viagens, excursões, né? Isso nós gastamos até muito mais, né? Mas, às vezes, quando vai falar de um retiro, nossa, mas é tão caro um retiro? E não é tão caro assim, mas é um valor que não dá, por exemplo, para você tirar, às vezes, de uma vez do seu orçamento. Como que nós propunhamos, às vezes, os nossos retiros, né? Fala assim, gente, fazia a proposta do retiro, mostrava onde que ia ser, qual que era a ideia do retiro, e fazia um carnê, né? Então, vamos pagando o nosso retiro ao longo do ano, vamos fazer um carnezinho, né? E que a gente vai pagando todo mês um pouquinho, dando a nossa contribuição, no final, a gente consegue fazer uma experiência. E é tão bonito, né, ver, às vezes chega no final do retiro, a pessoa estava ali resistente, não querendo ir, ela chega e fala assim, nossa, na minha vida inteira, uma pessoa assim, você já vê que está muitos anos na caminhada, fala, nunca eu fiz uma experiência de tamanha profundidade de encontro pessoal com Jesus como eu fiz hoje. Então, isso assim, não tem como, sabe, nem expressar isso, né? Então, acho que vale a pena, as pessoas precisam ter esta oportunidade. E nós precisamos criar caminhos para favorecer esses espaços. Tudo bem? E aí tem os apoios, né? E aí é fundamental essa questão do apoio, né? Tanto paroquial como diocesano, né? É fundamental
que o próprio pároco incentive os fiéis a fazerem essa experiência. Nós sabemos, às vezes, que a vida de paróquia é uma vida de muitas atividades, mas nós não podemos, né, deixar de perceber a importância dessa vida espiritual. E quando o pastor está ali na frente incentivando, isso acontece com mais facilidade. Não é que não tem dificuldade, tem dificuldades, mas acontece com mais naturalidade, vamos dizer assim, né? E aí temos que olhar para a realidade mesmo dos paroquianos, né, e perceber, né? Talvez, em alguns casos, seria importante até um suporte financeiro para que a pessoa possa fazer essa experiência, né, de um retiro, né? E aí também, de alguma maneira, também pensar como que, enquanto diocese também, nós podemos criar caminhos para favorecer, viabilizar também estas experiências, né? Então, a ideia aqui não é procurar culpado, né? A ideia não é ficar julgando, mas é daqui não. Mas é buscar juntos, né? Como que nós podemos superar o limite? Encontramos a dificuldade, não vamos parar na dificuldade. Encontramos um limite, não vamos parar no limite. O que é possível fazer hoje, né? Mas o que eu posso, a partir do próximo, ir ampliando aos poucos até eu chegar naquele caminho que eu considero o mais ideal, né? Então, acho que é isso, é dar caminhos para o novo, para o mais. E aí, a gente já, próximo de encerrar, já a gente traz algumas sugestões, né, que pode aí colaborar e trazer algumas ideias aí, né? Seria muito importante, né, dentro da diocese, fomentar núcleos de espiritualidade, né? Para que esses núcleos, além de cultivar essa dimensão orante, também ajudar, né, as pastorais a construir, estruturar experiências aí de retiros. Também uma sugestão é que poderia, durante o ano, ser organizado alguns retiros temáticos, com os coordenadores regionais, diocesanos, e pode-se pensar temas mais amplos e que consiga aí abranger todas as pastorais, ou boa parte das pastorais. Nas paróquias também, já existem algumas paróquias que têm essa proposta, é organizar um retiro anual com os coordenadores, né? Para que eles possam, então, ter essa oportunidade de viver essa experiência, esse encontro, relembrar esse encontro, reanimar suas forças para continuar a caminhada. Também é possível pensar alguma coisa, alguns retiros temáticos envolvendo os leigos da paróquia. Às vezes pode ser até nem necessariamente ligado a alguma pastoral. Às vezes você pode fazer uma proposta semestral e abrir para a comunidade. Às vezes as pessoas, a partir de uma vivência espiritual, ou seja, de um encontro mais íntimo e mais afetivo com o mestre, elas depois despertem interesses, né, em se engajar em viver a sua missão dentro da paróquia. E as pastorais também, né, preferencialmente organizar pelo menos um retiro anual, né, mas também temos consciência de que tem pastorais que são pequenas e é complicado organizar um retiro, né, porque a pastoral é tão pequena que ela não é possível realizar um retiro, mas pensar retiro por setores, por região, não sei, né? De alguma maneira, para que as pessoas possam viver essa experiência. Mas sempre tomando cuidado também de quando tentar criar esses espaços comuns, também perceber os momentos em que cada um está, né? No sentido, não é que nós vamos segregar, não é isso. Mas, por exemplo, se uma pessoa já está fazendo uma caminhada há um tempo maior, de interioridade, de silêncio, se você colocar ela junto com outro grupo que ainda nem ouviu falar dessa experiência, vai ser difícil para os dois, né? Porque não vai criar, então, essa possibilidade, então, de percorrer um caminho de uma forma mais fraterna, né? De uma forma mais juntas ali, né? Por estarem em espaços tão diferentes. Mas é possível, sim, propor esse caminho. E aí nós encerramos, né? Deixando esse apelo aqui, né? E deixando, assim, esse desejo, né? Que cada um de nós possamos aí cultivar a nossa espiritualidade. Nós trouxemos aqui a figura, né? A imagem de Santo Inácio, porque esse ano, né? Se comemora aí 500 anos da sua conversão. E os exercícios espirituais,
eles é fruto da conversão, da sua caminhada de conversão. E é uma grande riqueza dentro da igreja. Lembrando que não é a única, né? Não precisa ser essa a proposta, não é só esse o caminho. Mas é um dos caminhos que quer nos ajudar, então, a ir nos afeiçoando cada vez mais à pessoa de Cristo e ver novas todas as coisas. Então, isso é importante. Nossa realidade, ela está aí com muitos desafios. A espiritualidade, ela vai nos ajudando a olhar para a nossa vida e perceber as novidades de Deus em nossa vida, mas também perceber as novidades de Deus nos nossos trabalhos pastorais, no nosso trabalho profissional, por onde quer que nós passamos, tá bom? Então, fica aí também, deixamos aí o nosso e-mail, né? Caso vocês necessitem de algo, ou queiram esclarecer alguma dúvida, tá aí também o nosso contato. Agradecemos pela paciência aí de nos ouvir aí por esse período e encerramos por aqui, tá bom? Muito obrigado. Simone Wagner, nós que agradecemos. Não foi um retiro, mas ouviríamos certamente por muito mais tempo, orientações muito boas. E como é importante o cultivo da espiritualidade. Então, vocês tocaram num ponto, muitos pontos interessantes, mas é o risco do ativismo, né? Então, às vezes, dentro de uma pastoral, os membros, em determinado momento, param de se entender, começam a brigar, a ter falhas em comunicação. E muitas vezes uma das causas desses problemas é justamente a falta do cultivo da espiritualidade, né? O ativismo, essa correria toda desse mundo em que vivemos, cheio de excessos de ruídos e informações, a gente acaba transferindo esse jeito de viver também para o nosso modo de ser igreja, para o nosso trabalho pastoral, e isso prejudica bastante, né? Se a gente não para um pouco, não se encontra com Deus, não sente esse abraço de Jesus. E é muito bonito a espiritualidade naciana, porque nos estimula mesmo a contemplar, a sentir Jesus, a ouvir Jesus de uma maneira muito diferente. Não são só conceitos, né, mas principalmente sentimentos. Então, agradeço muito, né, nós todos ficamos muito felizes. E importante também que não fique só no padre, mas que os coordenadores pastorais também busquem aprofundar a espiritualidade, né, dos membros. Às vezes a gente vai fazer uma reunião de pastoral, na oração inicial só reza lá um Vinde Espírito Santo, um Pai Nosso e pronto, só para cumprir um protocolo. E eu lembro quando eu fiz pastoral na Bom Jesus, né, como o momento da oração inicial das reuniões pastorais, como isso era valorizado, era muito bonito, todos muito bem preparados, isso faz toda a diferença. Tá certo. Acho que essa é uma dimensão, né, fundamental da vida, né? É uma dimensão, dizer assim, invisível, em relação às construções, mas quando nós cultivamos essa espiritualidade, quando cultivamos a espiritualidade, né, então nós vamos então descobrindo algumas maneiras de viver a vida sem supervalorizar algumas coisas que são tão pequenas e que às vezes criam tantos estragos, e vamos percebendo realmente aonde nós vamos colocar a nossa energia, né? E quem vai nos ajudando a perceber isso é o próprio Mestre, o próprio Cristo Jesus. Então, isso é muito importante. Então, fica aqui o nosso agradecimento por essa noite, por esse momento aqui vivido, e que possamos juntos aí, né, como ovelhas do mesmo rebanho, Diocese de Santo André, né, e continuar na nossa caminhada, fazendo as nossas experiências pessoais, comunitárias de fé, e se comprometendo cada vez mais com esse reino, né, esse reino de amor, de justiça, de fraternidade, de solidariedade, de comunhão, né, que nós somos chamados a viver. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Riso está silenciada. Opa!
Então, o Wagner e a Simone, eles realmente são pessoas que cultivam a espiritualidade, são exemplos para a gente. Eu sou da mesma paróquia que eles, então, e eles já foram meus coordenadores quando ministra, e o que eles falaram no início, realmente a gente aprende, porque a nossa reunião de ministros não era realmente o que ele disse, avisos, né? Avisos e orientações. Ele realmente ajudava a gente na espiritualidade, ensinava também, né? Então, partilhava, e isso é muito bom e importante. Então, serve como exemplo para a gente. Também o nosso último retiro da pastoral litúrgica da paróquia foi orientada por eles. Todos saíram maravilhados, assim, gostaram muito, e realmente eles são ótimos orientadores, conduzem muito bem. Foi muito bom, foi um dia, assim, abençoado, e eles são pessoas abençoadas, um casal maravilhoso. Muito obrigada, viu? Parabéns, foi muito bom. E não esqueçam, gente. Pode falar, padre. Não, pode falar você, desculpa. Eu ia pedir, não esqueçam de enviar as perguntas, as dúvidas, né? Se quiserem, no dia de hoje, como eles colocaram o e-mail deles, podem também, direto para eles. E eu recomendo, se vocês precisarem de orientadores de retiro, são ótimos. Pode convidá-los, se eles tiverem data disponível, vocês não vão se arrepender. Isso mesmo. E envie suas perguntas. Amanhã nós continuamos com a nossa semana de liturgia. Vamos tratar sobre o canto litúrgico, principalmente nas missas semanais. Vale lembrar que nós temos o nosso inário do ABC litúrgico, um subsídio cheio de opções, com muita qualidade, mas também vamos falar um pouco com o Jorge, que também já foi da Paróquia Bom Jesus de Piraporinha, sobre os critérios para a escolha de repertório. Então, muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez agradeço, Simone, Wagner também, todos que nos ajudaram a interpretar aí para a Libras e todos que assistiram, que aprenderam um pouco mais conosco nesta noite. Vamos pedir então ao Senhor que derrame sobre nós as suas bênçãos para que tenhamos uma noite tranquila e um bom descanso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Uma boa noite a todos e até amanhã. Boa noite, até amanhã, pessoal.